sobre esperança. Só há esperança em Deus. Só há esperança em Deus. Vamos repetir junto essa frase? Só há esperança em Deus. Mais uma vez, só há esperança em Deus. Queridos, o Brasil em particular, e talvez outras nações do mundo, estão vivendo um verdadeiro queda de braço entre direita e esquerda, o que está certo, o que está errado. Meus irmãos, virou um negócio que chega a me impressionar, o que está acontecendo. A ponto, meus irmãos, não interessa, se você prestar atenção, se você pegar qualquer fala nossa, desde sempre, queridos, não interessa quem está no poder, se é direita ou esquerda, não interessa, mas a nós, a igreja, nós temos que orar, ainda que você não concorde com o que administra aqui, que administra em São Paulo, que administra no Brasil, você precisa ser abençoador, porque a igreja, ela nos chama para nós orarmos pelas autoridades constituídas. Se elas foram constituídas, e não interessa se é de que onde veio, mas ela está lá, e nós precisamos orar. O que nós vemos são muitas críticas à atual, ao passado. Meus irmãos, eu não quero aqui partidarizar, e longe disso. Mas o pastor, eu também penso que ele tem que ter, ele precisa direcionar, eu já penso isso há uns 10 anos. Nós sempre fomos orientados pelo pastor Walter a não colocar a nossa mão nessa cumbuca, e não colocamos. Nenhum pastor do ministério tem essa vocação. Mas nós lemos o Salmo 146, né? Que ele fala assim: não confiais nos príncipes. Eu não sei se a eleição que teremos é no mês que vem, no outro, não lembro. Queridos, preste atenção. Olha o que você vai fazer. Não confieis nos príncipes. Você não pode simplesmente tomar uma decisão por aquilo que você ouviu em 1 hora, por uma ação de 1 hora. Não é isso. Preste atenção, nós como igreja fomos chamados para confiar em Deus. Nós não fomos chamados para confiar em príncipes, em homens. E onde o salmista fala que isso é tudo, queridos, trem tudo passa. Agora, a partir do momento, querido, que qualquer um ou qualquer uma for eleito, é nosso dever, como cidadãos dos céus, primeiro, de orar por eles e abençoar a vida deles, para a glória de Deus Pai. Mas eu quero deixar essa frase com você: não confieis nos príncipes. Confie no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Eu tenho posição política. Só conversar comigo, não fala ela aqui, mas eu tenho. Definida. Que Deus também nos ajude nesse tempo, que Ele seja bênção para a nossa vida também, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Nós sejamos como samaritano. Aliás, Deus está ávido, penso eu, a levantar os samaritanos, para que possa socorrer pessoas, buscar pessoas e cuidar de pessoas. Penso que seja o desejo do coração de Deus, nesse tempo. Nós temos repetido isso aqui, muito. Que o Senhor encontre em nós esta capacitação, esse DNA
DNA que eu creio colocado por Deus para que nós possamos fazer isso da melhor forma possível, como a palavra do Senhor nos ensina. Sermos, como ouvimos ontem no culto de jovens, mais humildes. Mais humildes. Sermos menos legalistas. Eu preciso expressar a minha fé com meus atos também. Agora estava lá preparando o sermão, eu estava num ambiente, João Pedro no outro, só está nós dois em casa, e escutamos uma discussão lá embaixo. Queridos, em 5 minutos tinha uma moça brigando com outro moço, um catando lixo, a outra passando. Em 5 minutos, eu ouvi mais palavrão do que eu ouço, talvez tenha ouvido na minha vida inteira, assim, exagerando, né, óbvio. Mas em 5 minutos eu falei, gente, onde vai parar isso? E o que é que eles precisam? De ajuda. Precisa que um samaritano encontre-os no caminho, abrace, traga cura, traga conforto, traga uma palavra, traga renovo para a vida deles. Eu não preciso mais de ninguém para malhar eles. Precisam de alguém que encontre-os no caminho e leve essa palavra de bênção para a vida deles, em nome de Jesus. Senhor amado, nós leremos a palavra agora. Peço ao Senhor, fala conosco, fala com esta igreja, fala com este povo. Nós precisamos do Senhor. Desobstrui os nossos ouvidos, prepara a terra do nosso coração, que nós possamos ouvir e entender o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, neste lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Filipenses capítulo 2. Eu vou ler do 12 ao 16. Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao 16. Esse texto é muito conhecido da igreja, conhecido do povo de Deus. Filipenses é uma carta escrita pelo Paulo, o apóstolo Paulo. Então é do versículo 12 ao versículo 16. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Há esperança somente em Deus. Só em Deus há esperança. Nós vamos ler bastante o Velho Testamento, aliás, só no livro de Números. Mas aqui o apóstolo Paulo ele está apresentando Cristo, o Senhor, como modelo de vida para o cristão, para o servo de Deus, para o crente. Em outras palavras, ele está dizendo: deixe
Deus aperfeiçoar você na salvação. Deixe Ele te aperfeiçoar. Não reclame. Não reclame, não reclame. Brilhe como luminar. Ele fala aqui, neste mundo em trevas. Ele fala assim: projete essa luz, preservem e persevera na palavra da vida. Então, amados, o apóstolo Paulo, ele está apresentando o Cristo como modelo, o modelo da igreja, o modelo do cristão, o modelo dos filhos de Deus é Cristo. Ele é o nosso modelo, Ele é o que nós devemos olhar para Ele e fazermos o que Ele fez, o que Ele manda a nós fazer. Eu terminei o culto a semana passada, talvez você não tenha prestado atenção na grandeza que foi que nós relatamos aqui, quando nós citamos a história de Edward Kimball, o cara que foi o que evangelizou Moody, e de Moody outros tantos evangelistas foram levantados, e chegou, meus irmãos, até Billy Graham. Então, Edward Kimball, ele é um homem, instrumento de Deus, que ouviu a voz de Deus, que ouviu a direção de Deus, e seguiu a direção de Deus, e foi abençoado pelo Senhor, e viu a obra de Deus acontecendo na sua vida. Então, Cristo é o nosso modelo. Dá a impressão que nós vamos viajar na maionese aqui, mas não vamos, nós vamos viajar na Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Livro de Números, capítulo 13. Números 13, nós sabemos que Números é escrito pelo Moisés. E falamos tanto desses gente boa aqui, que são os escolhidos de Deus, que sobem à terra prometida. Eu vou ler a partir do 30, 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante aos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Preste atenção no 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes do gigante, e éramos, olha o que ele fala, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Então o que eles estão falando aqui? Nós éramos nada diante deles. Nós não éramos. E eles também olhavam para nós e também desprezavam. Eu como o gigante lá do Davi. O Golias fala nesse desprezível aí: eu sou por acaso um cachorro? Aí, meus irmãos, mas quem mandou esses caras aqui? Quem mandou os 12 espias lá nesse lugar? Então hoje aqui tem uma parte da liderança da igreja, tem uma parte que está me ouvindo ali, e tem uma parte que não é nem da nossa igreja e que nos ouve. E eu falo a eles agora. Deus fala através da liderança. Ele fala, preste atenção. Irmãos, isso aqui pode resolver o problema da sua vida. E resolve. E liderança não é só eclesiástica. Nós lideramos empresas, nós lideramos lares, famílias. Liderança, eu estou falando agora a eclesiástica, mas nós lideramos várias coisas. E pode resolver o seu problema. Ele fala através da liderança. Quem que ele chamou? 12. Quem eram eles? Os representantes das 12 tribos de Israel. Cada um representava uma tribo. Liderança. Chama os 12, vai os 12. Nossa posição
pode influenciar uma geração inteira. Ela pode influenciar positivamente ou negativamente. Esses 12 espias não eram qualquer um. Foram os caras que Deus escolheu, que Deus mandou. Eram das 12 tribos, não eram, queridos, uns pés de chinelo qualquer, não era. Então, meus amados, na atual conjuntura que estamos vivendo, vemos pessoas falando que não vai dar certo. Pastor, você viu que mais uma empresa quebrou e fechou? São os profetas do caos. Onde as pessoas vê problema, você e eu devemos ver a solução. A fé, ela vê a solução. Você não pode ser um profeta do caos e ir nessa conversa aqui, que foram os 10 que eram líderes, que influenciaram negativamente uma geração inteira. Cada dia, mais pessoas abrem mão dos sonhos. Ah, pastor, não dá mais. Eu ouvi dizer que só em 22 para normalizar. Então, enquanto isso, eu vou puxar o freio de mão aqui e vou ficando nessa vida aqui monótona, de boa na lagoa, tranquilo que nem esquilo. Cara, verdade. Acorda. Acorda. E vai fazer alguma coisa de útil. Todas as instituições no Brasil, inclusive as mais renomadas como a FGV, Fundação Getúlio Vargas, todas estão dando cursos de graça para qualquer área que você queira. Qualquer área. Inclusive a FGV e outras tantas. Todas. Na área da agricultura, você pode ir na Embrapa, você pode ir no Instituto Agronômico, você pode ir em qualquer lugar. E você fala que não precisa produzir nada. Como não? Então desanima dos seus ideais, desanima do ministério, desanima da família, de si mesmo. O cara não cuida. Desanima de todas as coisas, porque diariamente recebe uma mensagem negativa. Eu contei que no começo eu até gostava daquele cara, ele é biólogo, agora está até fazendo um comercial aí. Não vou falar o nome, senão eles cortam nós daqui do YouTube. Ele falava assim, vamos perder 1 milhão de pessoas no Brasil. Óbvio que nós estamos tristes. Essa semana soubemos de 2 pessoas conhecidas lá da minha cidade que faleceram. É triste para nós, que eu conheci enquanto criança. É triste, você conhece, eu conheço. O Ronaldo falou do amigo dele, amigo de mesa, que ele trabalhou com o cara há muito tempo. Outros tantos estão dizendo, eu estou lembrando que esses são os mais recentes aí, que Deus que recolheu, que aprove ao Senhor recolhê-los. Mas assim, meus irmãos, e as pessoas começam a ouvir esses profetas do caos e desanimam, e vão parando e vão puxando o freio, desanima da família, desanima de si. Então, queridos, enquanto liderança, enquanto igreja do Senhor Jesus, nós, eu e você, precisamos influenciar positivamente o próximo. Quem é o próximo? As pessoas, queridos, elas necessitam disto. De uma influência positiva, não negativa. Negativa. Querido, não precisa... A igreja, queridos, preste atenção numa coisa. Eu falei para você, talvez isso aqui resolva o problema de muitas coisas da sua vida. A igreja, ela é sal, depois nós vamos ler lá no final, e ela é luz. Então ela traz sabor e ela traz luz à terra.
Aí, e é para isso que nós somos chamados. Queridos, para falar que não vai dar certo, tem bilhões de pessoas aí falando que não vai. Agora a igreja ela tem que levantar como uma voz que destoa de todas as outras e dizer: há esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Salvador, há esperança para a humanidade, há esperança para nós, há esperança para o próximo, há esperança para aquela mulher e aquele moço que brigaram agora lá na calçada do meu prédio, há esperança. Há esperança para esses caras que estão debaixo das pontes aí, usando drogas, se prostituindo. Há esperança. Agora, quem será que vai levar a palavra para eles? Quem será que vai influenciá-los positivamente? Eu vou dizer outra coisa para você, no mínimo, eu e você, no lugar que nós estamos inseridos, qualquer lugar, no mínimo, as pessoas têm que olhar para nós e dizer assim: tem alguma coisa diferente nesse cara, no mínimo. Agora, eu também não posso ser um soberbo gospel, legalista. Eu sei tudo, cara. Senta aí e me escuta, porque eu conheço a coisa. Conhece? Que bom. Então viva, gente boa. Falei hoje na escola bíblica, depois da aula, no comentário. Irmãos, às vezes, nós falamos muito aqui do complexo de inferioridade. Ó céus, ó vida, eu sou um Zé Ninguém, pareto coisa nenhuma, não estou com nada. Que vida dolorosa, ruim demais. Péssimo isso aí para um cristão. Agora, você sabe o que eu acho pior? Pior é o cara que às vezes tem complexo de superioridade. Eu canto melhor, eu prego melhor, eu bato melhor na bateria, eu ligo melhor o ar-condicionado. Essa professora que prega na escola bíblica é fraca de conteúdo. Esse pastor é fraco. Eu pregando essa palavra, eu dou de 1.500 nele. Você sabe o que é isso? É pecado. Eu ir nessa igreja que eu sou superior a isso. Eu sou superior ao pensamento, eu sou superior a tudo, esse louvor. Olha que louvor, se eu tivesse à frente disso aí, pá, cara, legalismo. Então nós somos legalistas, apontamos o dedo, julgamos tudo. E querido, eu vou te dizer uma coisa, tome cuidado com isso. Tome cuidado com o complexo de superioridade. Eu te falei, se você aprender isso, isso é tudo para a nossa vida. É tudo. Complexo de superioridade, você chega num lugar, você malemar cumprimenta as pessoas. Vai passando assim, como... Isso aí... Samaritano, né? Aprenda com o samaritano. Nós precisamos, queridos, entender a palavra de Deus. E aqui, essa liderança, ela influenciou negativamente uma geração. Agora, esses caras eram judeus, filhos de Deus. E eles influenciaram uma geração inteira. Aí no 14, 1, 2 e 3, a palavra do Senhor, do Números. Então, levantou-se toda a congregação e alçaram sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrermos na terra do Egito, ou se morrermos nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra,
para que caiamos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Queridos, nós temos uma memória muito curta, mas muito curta. Aqui está a prova do povo de Deus, que foi tirado da escravidão. Se você ler o Êxodo, que é saída, você vê o que esse povo sofria. Esse povo era sofredor, não pouco, escravo por 400 anos, e eles são libertos, e eles vão para a terra, e eles murmuram na saída, e falam: não era melhor a gente estar no Egito? Não era melhor a gente estar lá atrás? Não era melhor? Nós temos memória curta, não a síndrome. Existe uma síndrome chamada memória curta, que a pessoa esquece em dias, horas, momentos, esquece. Isso é uma síndrome, não a síndrome. Talvez seja o dos 10 leprosos também, que volta só 2 e agradece. E Jesus sabe quem ele curou, sabe quem ele tratou e sabe quem ele está cuidando. Esquecemos facilmente do que o Senhor fez. Eles foram salvos da escravidão, libertos da escravidão. Queridos, preste atenção, se você não tem um coração grato a Deus, o que acontece? Ele está dizendo aqui, ele está reclamando que ele estava liberto, estava a caminho de uma terra boa, prometida, de bênção para a sua vida, e nós nos esquecemos de onde ele nos tirou, e começamos a murmurar, e começamos a reclamar, e começamos a dizer: o que é que eu estou fazendo nessa igreja? O que é que eu estou fazendo no meio desse povo? O que é que eu estou fazendo aí? Sei lá também. E começamos. Isso, meus amados, eu já falei aqui esse ano, inclusive já falei em 19, falei em 20, sobre contentamento. Não tem gratidão. Zero. E isso aqui é o que está acontecendo. Eles esquecem de Deus, esquecem do seu Senhor, esquecem da sua promessa, esquecem de tudo e começam a reclamar. Esses espias foram os profetas do caos. Nesse momento, a liderança foi profeta do caos. E eles contaminam uma geração inteira, um povo inteiro. A palavra do Senhor, ela fala assim no 14, 36 e 37, e os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. O povo que Deus mandou olhar a terra, Deus mandou, Deus deu para eles a direção, para a liderança, e eles fizeram isso. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Queridos, quando nós lemos Gálatas 6, 7, Paulo, ele é categórico. Ele começa assim, preste atenção, olhe para mim. Não se engane. E ele, na nossa versão, poderia ter um grifo ali. Não se engane, preste atenção. Não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Sabe o que ele está dizendo? Não brinca com Deus. Não brinca de ser crente. Não brinca de ser evangélico. Não brinca. Não brinca de ser liderança da igreja. Não brinca de ser oficial da igreja. Não brinca de ser músico. Não brinca. Paulo está falando isso. Deus não se deixa escarnecer. Yes. Yes. Vem agora o grave. Tudo o que você plantar, você vai colher.
aqui ou não, você vai colher. E muitas coisas que estamos colhendo são atitudes de plantios nossos. Que eu vinha pensando isso no caminho, devo me prostrar de joelhos e pedir perdão para Deus, por tantos desmandos que eu fiz talvez na minha vida. E pedir para que Deus corrija a minha jornada, corrija o meu caminho, porque tudo o que eu plantar, eu vou colher. E é fatal, isso é literal, queridos. Não tem para onde eu correr disso. Então não adianta eu querer ser um crente legalista, que me ache melhor do que o outro, que eu não posso olhar para um caído, para um casqueiro, para um drogado, para um qualquer da rua, uma prostituta, um prostituto. Não, nós temos que ter olhos de misericórdia e de graça, e pedir a misericórdia de Deus para que nós possamos ser homens e mulheres de uma conduta elevada, uma conduta que glorifica o nome do Senhor, que não sejamos mais qualquer crente. Não podemos ser, irmãos, porque a palavra de Deus não nos ensina isso. Então eles foram os profetas do caos aqui, esses 12 espias. E o que fizeram, tem o propósito e tem o despropósito. Foi um despropósito. Infamaram a terra, colocaram o povo contra Moisés. Aí presta atenção. Às vezes, nós fazemos a mesma coisa. Eu saio de um culto como esse, entro no carro ali com os meus parceiros de viagem, viro a esquina e começo. Ah, porque você viu aquilo outro. Você viu o que aconteceu. Às vezes, depois de uma escola bíblica dominical, senta para almoçar com a família e lenha na igreja, e lenha no pastor, e lenha na liderança, e lenha. Aí eu vou te dizer, que igreja você quer para o futuro? Você vai querer membro na sua igreja desse jeito? Você acha que tem? Tudo que você plantar, você vai colher. Às vezes, podemos sair do culto e eu trazer influência negativa para o meu filho, para minha filha, para minha mulher, para a futura esposa do João Pedro. Eu posso influenciá-los negativamente. E eu posso detonar esta geração, queridos. A ponto deles dizerem, quer saber? Eu nem quero saber de quantos desigrejados que não tem mais compromisso com nada. O cara quer ir numa igreja onde ele se esconde lá e não faz nada. Nada, e Deus não nos chamou para isso. Ou então, meus irmãos, desculpe a expressão, vivem de tirinhas de Facebook, tirinhas de Instagram. Vivem de tirinhas, não conhecem, não buscam, não se aprofundam, não oram. Não fazem isso, vivem de tirinhas de Facebook, de likes e dislikes. Isso não é igreja, irmãos. Cristo não fundou esta igreja. Não é isso. Não é isso. Puseram toda a nação, a liderança fez isso, a reclamar do que Deus tinha ordenado que fizessem. Nossa vida espiritual é o termômetro do nosso testemunho pessoal. Ela é o termômetro. No mínimo eu tenho que fazer diferença. Eu falei aqui, eu chego num lugar, o cara fala, pô, o João Pedro está comigo aí esses dias, ele sabe. Sexta-feira está num lugar, o cara falou assim, eu não sei se ele está com gozação ou não, mas ele fala. Falou, vocês têm que orar por nós aqui. Você tem que clamar a Deus pela família, pelo casamento, pelo lugar aqui. Ora por nós lá, gente boa. No mínimo, nós temos que fazer isso. Um cristão murmurador, descontente, resmungão, mal-humorado. Ou, pensa num trem que eu não gosto. Ou, mal-humorado? Diante de tudo aquilo que Deus fez. Irmãos, deixa eu falar, eu não estou falando aqui também que você não pode ser mecânico, tudo é só aqui, né? Tem dia que você chora. Eu falei, a Silvia não chegou doente aqui na igreja? Com dor, veio para a igreja.
Tem dia que nós estamos doentes, com dor. Tem dia que nós chegamos aqui, é o trapo, só o caco. Eu não estou falando isso não, gente. Não tem problema. O salmista fala em 2 salmos, ele fala assim: por que estás abatido, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Mas ele também traz a resposta: espera em Deus, pois ainda te louvarei. Ele falando uma introspectiva, falando para a alma dele. Então ele tinha problema, e ali era o Davi. E ele fala: por que você está abatida? Então ele tinha problema. Eu não estou dizendo, meus irmãos, desse gospel mecânico, que onde parece que é proibido você falar que nós temos problema, porque se eu falo que o Álvaro tem problema, é porque o Álvaro está em pecado. Quem falou isso? Porque os nossos problemas também estão na agenda de Deus, e eles para Deus, para mim e para você, são insolúveis, às vezes, mas para Deus não há impossível. Aos teus olhos, é como eles olharam aqui, eles olham para nós e vê gafanhotos, e nós olhamos para ele também, nos sentimos gafanhotos, mas para Deus não há nada disso. Ele é poderoso para reverter toda e qualquer situação. Então eu chego lá nessa empresa que eu trabalho, eu sou queixoso. Que vida ruim essa minha aqui, ó. Olha aqui, rapaz, eu com essas, todo detonado, olha aqui. Rapaz, influenciando negativamente o cara. Que eu preciso evangelizar, que eu preciso trazer Cristo. Como que eu vou influenciar um cara assim? Como que eu vou convidar esse cara para vir um dia na minha igreja? Como? Me explique. E às vezes nós ainda ouvimos isso: para ser crente do jeito desse aí, eu também vou ser, porque não mudou nada. No mínimo, meus irmãos, nós devemos influenciar negativamente. Eu tinha escrito, apaguei. Nós nunca influenciaremos. Essa palavra é muito forte, nunca, né? Nunca, parece que é uma eternidade. Aí eu coloquei: um queixoso dificilmente influenciará alguém positivamente. Nunca é muito longe. Nunca vou casar, nunca vou isso, nunca vou, nunca. Isso é muito longe, irmãos. Para Deus, tudo é possível. Eu falei que falaria de Jesus Cristo, no término aqui, vou terminar. Mateus 5, um texto conhecido, que faz parte do contexto do Sermão do Monte. Capítulo 5, verso 13 e 14, a palavra do Senhor fala assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, sem sabor, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Queridos, a tua vida e a minha vida, elas devem causar impacto no mundo. Eu quero dizer com tudo isso que eu e você, a começar de mim, não vou falar por você, eu não sou super-homem. É uma das coisas que me entristece muito. Às vezes eu devo ter errado muito, ou se Deus hoje me desse uma prova, eu não passaria. De a gente não saber falar e colocar na mesma porção do cara que está lá. Às vezes, meus irmãos, ao invés de nós abaixarmos para catar o cara, levantar para cima, nós nos nivelamos por cima. E o cara fica até com medo de conversar comigo. Porque eu dá a impressão que eu não quero ajudar. Eu quero fazer crítica, julgar. Eu quero fazer um monte de outra coisa que não seja ajudar. E Cristo fala assim: causa impacto no mundo. Adicione tempero, para que não haja deterioração. Traga luz para iluminar o caminho. Fala lá no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Traga luz, seja luz.
Porque nós, repito, seremos reflexos de Deus na sociedade, para que os outros vejam e glorifiquem a Deus, não você. Tome cuidado com isso. Você viu, aquele cara lá é bom demais. Irmãos, isso não é de Deus. Tem caras espetaculares na terra, mas eles não podem ser idolatrados. Eles não podem, não devem, porque isto faz mal para o outro, não é bênção. Aliás, é isso que muitas vezes o homem está procurando. E eu tenho falado, às vezes eu tenho que prestar atenção. Eu agora sou usuário do Instagram. Queridos, esse trem toma um tempo, nossa, que misericórdia. Porque você fica naquela vibe de ter que produzir conteúdo para algum motivo, para saber o que vai alcançar. Eu não tenho, pode olhar lá, tem lá, eles às vezes até ficam me tirando aí. Meu filho, falou, pai, essa frase aí está cansativa, hein? Mas o que eu postar lá é para edificação e alcance de alguém. Eu não fico postando lá para like ou dislike. Aliás, que às vezes eu me perco naquele mundo de informação lá e deixo para lá. Agora, eu preciso, de alguma forma, usar essa ferramenta para que eu possa influenciar alguém. E sabe o que acontece? Outra coisa que aprendemos. Nós estamos falando isso aqui na igreja, ó, há não sei quanto tempo. Desde 4 meses atrás, criamos 3 canais, Facebook, YouTube e Instagram. Pergunta quantos membros dessa igreja são membros lá, das nossas plataformas. Eu não sei o motivo. Eu sou membro de Nova York lá, Church lá, não sei o quê. Sou membro de Fortaleza, sou membro de um monte de lugar. Mas eu sou daqui também. E participo das coisas daqui também. Isso vai acontecer, pastor, irmãos, é a tua igreja, é a minha igreja. Eu lembro quando nós tínhamos aquela cantora que não está mais no ministério, e eu falava para todo mundo na igreja, falei, querido, como é que você compra o disco do outro e não compra dela? Como assim? Eu não consigo entender isso. Ah, mas eu não gostei muito. Cara, se você não gostou, compra e dá de presente, mas compra, ajuda, abençoa. Agora, nós estamos aprendendo com pastores que estão liderando pessoas no Brasil. Então, eu fico tranquilo que isso aí só muda de endereço, então eu descanso. E também isso aí, meus irmãos, Romero tira de letra. Nós não fomos criados com... Não sei se isso aí é coisa ruim ou boa, mas os irmãos falam, eu vou replicar. Não fomos criados com Nutella, não. Foi com outra coisa mais brutal aí. Graças a Deus por isso. E Deus tem nos sustentado até aqui. Nós não podemos... Não sei se é feio isso, falar isso. Mas os caras falam, eu replico aqui. Mas nós não podemos ser isso. Irmãos, nós precisamos ser luz. Precisamos ser sal na terra. Nós precisamos entender o que é que Deus tem para as nossas vidas. A fé, ela faz você e eu tirarmos os olhos das circunstâncias. A fé em Deus é sempre para melhor. Preste atenção. Carol, preste atenção. A fé em Cristo é sempre para te melhorar, nunca para te piorar. Nunca. A fé em Cristo, ela me melhorou, irmãos. Melhorou de uma vez? Não. Melhorou gradativamente. Ela não melhorou a Eliette de quinta até domingo, não. Ela melhora gradativamente. A Eliette é o testemunho que nós temos. Nós que acompanhamos ela desde o começo, né, as mulheres principalmente. Então no começo eu falava, Eliette, ora. Ela falava, não vou orar.
Hoje, meus irmãos, para a glória de Deus, ela salmodia o Senhor. Para a glória de Deus, Bim. Glória a Deus. Atua, ora, procura saber o que está acontecendo, como que nós vamos ajudar. É isso, irmãos, a fé, ela faz isso. Agora, foi do dia para a noite? Não, do dia para a noite já chegou aqui, penso eu, toda desconfiada. Falei, eu no meio desses caras aqui, será, hein? E isso é com todo mundo, irmãos, eu também. Você acha que eu fui diferente dela? Igual. É tanto que a primeira vez que eu fui no culto de oração, eu falei, esse cara vai mandar eu orar, quer ver? Aí vai dar um rolo aqui, porque eu não sei orar. Era Moisés Garcia. Eu falei, quer saber, eu vou escrever uma oração. Se esse cara mandar eu orar, mas como que você vai ler uma oração no culto de oração? Não dá, né? Mas eu fui assim, preparado, né? Igual carta romântica, né? O cara não sabia nada, romantismo, minha mulher está me ouvindo, ela sabe, longe. Romantismo para mim, meus irmãos, é um negócio... Mas aí quando eu cheguei era assim na igreja, não é Eliette, nós somos assim, casca dura. Os cariocas diriam casca dura, que Deus vai lapidando, vai melhorando, vai tirando, abre a boca varão, ora, abre a boca mulher, ora. E vai colocando as pessoas certas, as pessoas que entendem, vai, irmãos, e depois que pega o embalo, vai embora. E isso é bênção. Primeira vez que eu fui pregar, cara, só Deus, eu queria achar esse sermão. É que naquela época eu não tinha computador, eu escrevia à mão. Mas eu sempre escrevi meus sermões, desde quando eu comecei a pregar. Então eu louvo a Deus que eu não sigo modinha, né? Desde sempre. O primeiro sermão eu lembro, foi Isaías 55. Mas às vezes, meus irmãos, nós precisamos pedir para que a misericórdia de Deus nos alcance. Tudo o que eu plantei, eu vou colher, a não ser que haja uma quebra, um pedido de perdão. Quebrar isso, para que haja cura na minha vida. E talvez você precise hoje de cura, você precisa pedir perdão para Deus. Ouvimos aqui quinta-feira através do pastor Marcelinho. O cara vem nos visitar e fala para nós, ele falou assim, isso aqui pode te deixar fora do céu. Simples, né? E é verdade, é a palavra de Deus. Não tem outra palavra, a palavra é essa. Que Deus, Ele nos ajude, que Deus, Ele nos abençoe. Pegue alguém, influencie positivamente, tenha fé, seja luz, seja sal. A esperança é só Deus. Não creia na palavra do príncipe, não creia na palavra de homem, não creia, eu me incluo em tudo. Não adianta, querido, eu ficar, não, que é o cara, irmão, que cara? Quantos caras nós ouvimos que falharam, e outros falharão, mas se você está firmado na palavra de Deus, você fica de pé. É isso que fala o Salmo 91. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos faça influenciadores positivos, onde quer que nós estejamos, para a glória de Deus Pai. O Senhor te ajude, o Senhor nos ajude. É desafiador, irmãos, isso não é fácil, não é. Eu não estou dando aqui receita de miojo para você, isso é briga grande, e nós precisamos botar a cara no pó mesmo, Bíblia, oração, consagração, e aí nós chegamos ao objetivo que Deus
deseja e anseia por nós, penso eu. Eu quero ser mais do que vitorioso, e és, mas para ser mais que vitorioso tem uma jornada. E essa jornada, mais uma vez, está no Instagram do Romero todo dia de manhã. Para frente é que se anda, não anda para trás não, é bucha. Ou, aí esses caras do Egito, como é que o cara, escravo, ele quer voltar para o Egito? Como assim? Escravo, livre, não, eu quero voltar para o Egito. Como assim, cara? Você não está bom na cabeça não, hein? Como que um crente vai voltar para o mundo? Pensa. Eliette, pensa você fora da igreja. Regiane, pensa você fora da igreja. Pensa na podridão do mundo. Romério, fala para mim. Pensa, Romério. O que foi o mundo para você? Como assim? Não volte, vá para frente, em nome de Jesus.